Um, dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito litoral do Paraná e Paranaguá. Estou aqui gravando essa videoaula para você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação, prova teórica. Você que está tirando a PPD, permissão para dirigir, a carteira de habilitação e vai fazer a prova teórica e mora no Paraná, lembrando que são 50 minutos, 30 questões, tem que acertar 70%, pode errar 9%. Lembrando então uma revisão, um vídeo de revisão, teste simulado de direção defensiva. Para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Scremin, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. Vamos lá, 11 exercícios de revisão, acompanhe comigo no telão. O que é direção defensiva? Assinale a alternativa incorreta. Para você que está vendo esse vídeo agora, estamos aqui em sala de aula e também com o pessoal em casa, fazendo aula através do tablet, notebook, celular. Para vocês terem noção, olha só, o pessoal da sala de aula. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, viu, em coro, a sala cheia. Eita! E também tem o pessoal em casa fazendo remotamente. O que é a direção defensiva segundo o CTB? Primeiro, o que significa a sigla CTB? Código de Trânsito Brasileiro, viu, pessoal? O pessoal aqui na sala de aula não está nem com cola na mão, é tudo no cérebro. Acho que eles vão gabaritar essa prova aí, hein? Código de Trânsito Brasileiro. Assinale a alternativa incorreta. Pessoal, o exercício que é o errado. Muita atenção para você que está se preparando para a segunda etapa. Quando o enunciado da questão é abordar o incorreto, o exceto, o que não é. É natural a gente gravar o que é, a gente assinalar o que é certo. É normal do ser humano. Você respondeu o que é correto, mas o exercício que é o incorreto. Letra A. Direção defensiva é dirigir de modo imprudente? Eu acho que nós já achamos a resposta incorreta. Não é verdade, pessoal? Letra B. Dirigir defensivamente é o modo de dirigir para evitar acidentes? Sim, a letra B é correta. Então não é essa a resposta certa, porque o exercício que é o incorreto. Letra C. Direção defensiva é dirigir de modo seguro? Sim. Direção defensiva é dirigir de modo seguro, mas o exercício que é o incorreto. Letra D. Direção defensiva é planejar todas as ações com antecedência? Claro! Olha só, se você antecipar, se você planejar o teu trajeto da tua casa para o teu trabalho, do teu trabalho para a tua casa, é mais seguro, é muito melhor. Então isso faz parte dos preceitos, dos conceitos da direção defensiva. Resposta certa no exercício número 1, letra A. Incorreto. Incorreta. Direção defensiva é dirigir de modo imprudente? Claro que não. Direção defensiva é o contrário, é dirigir de modo prudente, de modo a evitar acidentes. Exercício número 2. Para você que está vendo esse vídeo agora, eu vou pedir para que você pause o vídeo, pause, e tenta lembrar da aula do professor. Se você é aluno nosso, tenta lembrar da nossa aula, da aula que foi apresentada nesse dia, direção defensiva. Para você que é matriculado em outra autoescola, tenta relembrar da aula que você teve com o teu professor. Para você do Paraná, do Brasil todo, para falar a verdade, caiu na rede,
vai para todo o Brasil. Então, para você que é matriculado, você que é do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Santa Catarina, qualquer estado do Brasil, lembra desse exercício? Vamos lá? Segundo a OMS, o que significa a sigla OMS? Organização Mundial da Saúde. Quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha humana? Pessoal na sala de aula, segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes são ocasionados por falha humana? Resposta certa, letra A. Olha só, pessoal, isso é um dado alarmante, extraordinariamente perigoso. O ser humano no trânsito, imagina, 90% dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha humana. Os seres humanos estão matando, estão morrendo no trânsito. Os automóveis, eles foram fabricados, eles foram inventados para facilitar a nossa locomoção, para você sair da tua casa e chegar no seu trabalho de forma tranquila, de forma descansada, não estressado. Agora, se o condutor sai em cima da hora para o compromisso, se o condutor sai em cima da hora para o trabalho, é bem provável que ele fure o sinal vermelho para ganhar tempo, ele não dê preferência a pedestres, veículos não motorizados, estilo ciclista, carrinheiros. A pessoa que sai atrasada de casa, ela desrespeita a legislação, ela se coloca mais em risco. 90% dos acidentes de trânsito são ocasionados por causa de nós, seres humanos. Lembrando que o objetivo da direção defensiva é você chegar na tua casa com a integridade física normal e você chegar no teu trabalho, né? Então, cuidado, não desrespeite a legislação de trânsito. Resposta certa no exercício número 2, letra A, 90% dos acidentes, falha humana. Próxima questão. Exercício número 3. Segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por falha mecânica? Quanto, pessoal? Falha mecânica. Resposta certa, letra A, 4%. A partir do momento que você não confia demais cegamente no seu veículo, você corta pela metade o risco de um acidente de trânsito. Professor, eu deixei o meu carro o dia todo fazendo manutenção, eu não posso confiar cegamente no meu veículo? Claro que não. É uma máquina e toda máquina está sujeita a falhas. Professor, mas eu tenho um Porsche. Professor, mas eu tenho uma Ferrari. O Porsche, a Ferrari pode ter problema mecânico? Claro que pode ter. Para você que está vendo esse vídeo agora, e os senhores que estão aqui em sala de aula e para o pessoal que está em casa, vocês lembram daquele ator do filme Velozes e Furiosos, o polaco do olho azul? Quem lembra? Isso. Não vou falar o nome dele aqui, vai que a família não curte, né? Não gosta, vai que... Então, o que aconteceu? Ele era passageiro de um Porsche. Eu não lembro a data que aconteceu o acidente, uma cidade de Nova York. Simplesmente o Porsche, câmeras de segurança mostram o carro em linha reta e de repente ele perdeu a direção, invadiu a calçada do lado esquerdo e bateu numa árvore e explodiu. Um Porsche. Como pode um Porsche perder a direção, bater numa árvore e explodir? Por quê? Falha mecânica. Vazou fluido da direção hidráulica do Porsche. Então a direção hidráulica faz parte ali do volante, direção, né?
É um sistema que facilita, deixa o volante bem molinho, principalmente em pequenas manobras, estilo um estacionamento. O que aconteceu com esse Porsche? Vazou o fluido, é um líquido, né, que ajuda ali a facilitar o movimento do volante. Quando houve o vazamento do fluido da direção hidráulica, o que aconteceu com o volante do Porsche? Travou para a esquerda. Travou para a esquerda, invadiu a calçada, bateu na árvore e explodiu. Professor, realmente eu não posso confiar cegamente no veículo. Para você que já viu as corridas do nosso tricampeão mundial, Ayrton Senna, Fórmula 1, o acidente que aconteceu com Ayrton Senna na curva da Tamburello, falha mecânica, a barra de direção quebrou. Tem candidatos aqui na sala de aula, de repente você que está vendo esse vídeo, que tem 18 anos, o acidente com Ayrton Senna foi em 1994. De 1994 para cá passaram-se quantos anos? Quantos anos? 28 anos, então faz tempo. De repente você que está vendo esse vídeo agora, nunca viu vídeos do Ayrton Senna, de repente você nem sabia que existia um tricampeão mundial difícil, né? Porque todo dia 1º de maio, dia do trabalhador, quando aconteceu o acidente com ele, todo dia 1º como fala, os programas de esportes relembram do tricampeão mundial Ayrton Senna. Então é difícil você nunca ter ouvido falar, mas vai que acontece. Para mais curiosidades, vai lá na internet e pesquisa Ayrton Senna, tricampeão mundial. Então o acidente com ele aconteceu no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Quando ele estava na curva da Tamburello, ele entrou em alta velocidade. Foi quando a barra de direção quebrou o capacete dele, o crânio dele esmagou o cérebro. O que seria a barra de direção? O que seria a barra de direção? A barra de direção é uma barra conectada às rodas. Aí tem o volante, o volante conectado à barra. Quando o motorista vira o volante, a barra de direção obedece, dando movimento às rodas. O que aconteceu com o Ayrton Senna? Essa barra de direção quebrou o capacete, quebrou o crânio e esmagou o cérebro. Então, falha mecânica. Os profissionais mecânicos que trabalham na Fórmula 1, com certeza, no mínimo, eles têm que ter a engenharia mecânica. Profissionais que trabalham na Fórmula 1. Os profissionais que mexem na mecânica de um Porsche, são profissionais que fizeram cursos, especializações. E de repente você deixa o teu veículo o dia inteiro fazendo uma manutenção com um profissional, dependendo da situação, desqualificado. Dependendo da oficina mecânica que você deixar o seu veículo, você deixa com o tanque de combustível cheio, pode ser que ele volte vazio ou pela metade. Dependendo da oficina mecânica que você deixar o teu veículo, pode ser que ele tenha step novo e volte com step velho. Cuidado, não confie cegamente no veículo. Não estou generalizando, falando que todo mecânico é picareta, não estou dizendo isso, mas tem mecânicos e mecânicos, tem médicos e médicos, tem padeiros e padeiro, tem instrutores e instrutor. Então em toda atividade profissional tem o bom e tem o ruim. Professor, mas o mecânico que eu levo o meu carro, ele é confiável. Meu pai recomenda, minha mãe recomenda, meu tio recomenda. O mecânico é confiável, mas ele é um ser humano, cheio de falhas. Você não pode confiar.
Por mais que você tenha deixado o veículo o dia inteiro fazendo a manutenção, não confie. Por mais que seja um engenheiro mecânico, não confie cegamente no veículo. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, 4% dos acidentes de trânsito que acontecem é por falha mecânica. Continuando com a revisão, próxima questão. Exercício número 4. Número 4. Segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por má condições na via? Você sabia que se acontecer um acidente por falta de manutenção na via, por falta de sinalização na via, o órgão responsável com jurisdição sobre a via será responsabilizado? Para você que mora no litoral do estado do Paraná, especificamente em Paranaguá, uma cidade portuária muito linda, tá? Para você que não conhece, visite Paranaguá. As praias, as ilhas, muito linda. Qual é o órgão responsável pela manutenção das vias em Paranaguá? É a prefeitura, né? Guarda municipal. Então, se acontecer um acidente por falta de sinalização, a prefeitura será responsabilizada. Aconteceu um acidente porque na rua tem buraco, responsabilidade da prefeitura. Aconteceu um acidente por causa do semáforo, responsabilidade da prefeitura. Então, segundo a OMS, quantos por cento dos acidentes de trânsito são ocasionados por má condições das vias, pessoal? 6%. A resposta certa, a letra A. 6%. Para você que está vendo esse vídeo agora, então, 90% dos acidentes falha humana, 4% dos acidentes falha mecânica e 6% má condições da via, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Próxima questão. Eu vou dar um tempinho para você ler esse exercício aí. Leia, tenta entender. Exercise number 5. Exercício número 5. Assinale a alternativa incorreta. Pô, professor, os peritos em trânsito, na hora de formar a prova, na hora de montar a prova, só para confundir a gente, né? Eu tô aqui na autoescola para aprender, para fazer o que é certo, na verdade, para fazer o que é certo. Aí chega o perito e faz uma questão dessa, querendo que eu responda como faz errado. Entendeu, né? Então preste atenção. Assinale a alternativa incorreta, o errado. Acidente evitável é aquele tipo de acidente em que o condutor deixa de fazer alguma coisa para evitar que o acidente aconteça. Acredito eu que já achamos a resposta certa. Página 62, na introdução está escrito aí a diferença do acidente evitável e inevitável. Letra B. Será que achamos a resposta certa? Para você que está vendo esse vídeo agora, praticamente todo dia eu abordo exercícios tipo esse. E eu já ia respondendo letra A. Eu já ia responder a A. Olha só, é automático. A gente respondeu o que está certo. Essa letra A, está certa a letra A. Está certo. Ó, acidente evitável é aquele tipo de acidente em que o condutor deixa de fazer alguma coisa. Esse é o acidente evitável. Tá certo?
alguma coisa, para evitar que o acidente aconteça. Mas o exercício quer a resposta errada ou incorreta, viu? Até o professor até o professor erra. Eita! Até o professor erra. Cuidado na hora de responder a prova de realização quando o exercício abordar o errado ou incorreto. Então esse está certo a letra, mas o exercício quer o incorreto. Letra B. Acidente evitável. É o tipo de acidente inevitável? Não. Se ele é evitável, ele não pode ser inevitável. Letra C. Acidente evitável. É o tipo de acidente que acontece por desleixo do condutor? É sim. É sim. Acidente evitável acontece por causa do desleixo do condutor ou do proprietário. Por exemplo, ele percebe que o pneu está murcho, ao invés dele ir ao posto dar pressão nos pneus, ele continua dirigindo, desleixado, né? Relaxado. Ele percebe que o tanque de combustível está na reserva, ao invés dele ir ao posto abastecer, ele continua dirigindo com o tanque de combustível na reserva. Então, o acidente evitável é o tipo de acidente que acontece por desleixo do condutor. Acidente evitável é aquele tipo de acidente que dá para evitar? Sim, o acidente evitável é o tipo de acidente que dá para evitar. Claro, percebi que o pneu está murcho, o que eu faço? Calibro os pneus. Percebi que o tanque de combustível está na reserva, o que eu faço? Vou ao posto e abasteço. Resposta certa no exercício número 5, assinale a alternativa incorreta. Letra B é o incorreto. Acidente evitável é o tipo de acidente inevitável. Exercício número 6. Aqui já não tem muita confusão, né? Aqui nesse exercício número 6, marque a alternativa correta, marque o certo. Então o exercício vai dar 3 questões erradas e uma certa. Acidente inevitável é o tipo de acidente em que o condutor faz de tudo para evitar? Parece que a resposta certa é a letra A. Vamos ver? Vamos tirar a prova real. Letra B, acidente inevitável. É o tipo de acidente legal? Não é legal. Meu Deus do céu. Tem acidentes aí que, meu Deus, é uma tragédia. Quando as pessoas chegam em acidente de trânsito para ajudar, é um cenário de guerra. Apesar de a gente participar em primeiros socorros, o que fazer em primeiro lugar em acidentes de trânsito? Claro, manter a calma e sinalizar o local. Esse negócio de manter a calma na sala de aula aqui é muito fácil. Eu falar para os alunos e eles entenderem. Mas acidentes de trânsito é um cenário de guerra. É um cenário que tem muita tensão, muito sofrimento. Imagine, acidente inevitável. É um acidente legal? Não tem nada legal nisso. Letra C, acidente inevitável. É o tipo de acidente evitável? Não. Se ele é inevitável, ele não é evitável. Letra D, nenhuma das alternativas. Letra D, NDA. Nenhuma das alternativas? Não. A resposta certa no exercício número 6. Marque a alternativa correta. Letra A é a correta. Acidente inevitável é o tipo de acidente em que o condutor faz de tudo para evitar. Exemplo de um acidente inevitável, pessoal. Olha só. Você faz tudo. O acidente inevitável é aquele tipo de acidente em que o condutor fez de tudo. Você fez de tudo para evitar. Percebeu que estava com sono?
Foi dormir. Percebeu que o tanque de combustível estava na reserva? Abasteceu. Percebeu que o pneu estava murcho? Calibrou os pneus. Você fez de tudo. Aí um proprietário que pensa diferente de você, ele não faz de tudo, né? Ao invés de ele fazer manutenção nos freios, ele não fez manutenção. Aí por causa dos freios, você estava em uma via, no cruzamento, a preferência era sua, placa de parada obrigatória para ele, só que quando ele foi utilizar o freio não funcionou e atingiu o teu veículo. Você fez de tudo para evitar, mas foi inevitável por causa do outro. Na minha opinião, todos os acidentes são evitáveis, todos mesmo. Inevitável é em relação à natureza. Você pode fazer de tudo, mas se começar a chover granizo, vai amassar a lataria do carro, pode derrubar da bicicleta, pode inclusive ocasionar um traumatismo craniano a um pedestre. Inevitável, não é? O acidente, quando acontece com a natureza. Imagina, você abasteceu, você deu a pressão ali adequada aos pneus, trocou o farol que estava queimado, de repente você está lá numa cidade, em Tóquio, capital do Japão, e de repente um terremoto. Aí o terremoto abre um buraco na pista de 10 metros e o veículo cai dentro. Tem o que fazer? Não tem o que fazer. Inevitável é isso. É quando você faz de tudo para evitar, mas não consegue por causa do outro ou por causa das condições do tempo. Você fez de tudo para evitar um acidente, de repente está dirigindo numa região perto do mar, né? Um dia de sol lindo, aí você olha lá para o meio do oceano, o que acontece? Lá no meio do oceano, uma onda por sobre a outra. Vai chegando perto perto da areia, uma tsunami vai invadir a cidade. Tem o que fazer? Não tem o que fazer. Então é inevitável. O que seria um acidente inevitável? É aquele tipo de acidente que você fez de tudo para evitar, mas não conseguiu por causa do outro ou por causa do tempo. Próxima questão. Exercício número 7. Qual é o objetivo da direção defensiva? Qual é o objetivo da direção defensiva? Dirigir de modo a cometer infrações de trânsito, pessoal? Claro que não. É o contrário. É dirigir de modo a não cometer infrações. Letra B. Dirigir de modo imprudente? Claro que não. É o contrário. Dirigir de modo prudente. Letra C. Dirigir de modo a evitar acidentes? Sem muitas delongas, achamos a resposta certa. Exercício número 7. Qual é o objetivo da direção defensiva? Letra C. Dirigir de modo a evitar acidentes. Letra D. Dirigir de modo a arriscar? Claro que não. Você vai arriscar a tua vida no trânsito? Você vai arriscar a vida do teu filho que está no teu carro como passageiro? Você vai arriscar a vida dos demais usuários da via? Claro que não. O objetivo da direção defensiva é de uma viagem perfeita, sem falhas, sem cometer infrações, sem abusar do veículo, sem atraso nos horários para compromisso, sem arriscar. Diga-se de passagem que a cada minuto na direção do veículo automotor, a cada segundo, a cada esquina, é um risco novo de acidentes. Lembrando que os acidentes de trânsito acontecem em um raio de 30 km da residência do proprietário do veículo, porque naquele local ele fica mais vulnerável. Os acidentes vêm acontecendo com jovens de 18 a 36 anos, recém-habilitados, por causa da imprudência, negligência e imperícia.
Exercício número 7. Resposta certa, letra C. Próxima questão. Exercício número 8. Lembrando para você que não conhece o meu trabalho, tem um canal na internet, no YouTube, lá, CFC Digital, hashtag Prof. Ronald Crimi é o endereço do canal, no YouTube. Ative o sininho para que cheguem novos vídeos, novas notificações, deixe o teu like, compartilhe, comente e acompanhe o canal. Eu não tenho dúvidas da sua aprovação na segunda etapa do processo de habilitação. Assinale a alternativa correta. A força centrípeta e a transferência de massa são, letra A, condições adversas? Não. Quais são as condições adversas? Luz, tempo, via, trânsito, veículo, carga, condutor e passageiro. Letra B, automatismos corretos? Não. O que significa automatismo? São ações e reações tomadas pelo condutor de maneira automática. Não é isso. Força centrípeta? Não é isso. Letra C, leis da física que se relacionam ao ato de dirigir? Sim. Resposta certa. No exercício número 8, força centrípeta e a transferência de massa são leis da física que se relacionam ao ato de dirigir. Pessoal, essa lei da física, força centrípeta, acontece nas curvas, quando o condutor faz um cálculo mal feito e entra na curva em excesso de velocidade. A força centrípeta é a tendência de jogar o veículo para fora da curva. E também existe outro fenômeno conhecido como força centrífuga. A força centrífuga é a tendência de jogar o veículo para dentro da curva. Foi o que aconteceu para fora da curva. Força centrífuga para fora da curva. Força centrípeta joga para dentro. Foi o que aconteceu com Ayrton Senna. Com o Ayrton Senna aconteceu a força centrífuga. Ele entrou em alta velocidade na curva, a barra de direção quebrou e ele foi jogado contra o muro. Quem já viu o acidente com o Ayrton Senna aí? O pessoal já viu? Eu já vi também. Ele foi jogado para fora da curva. Então, força centrífuga para fora da curva, força centrípeta para dentro da curva. Os dois fenômenos são leis da física que se relacionam ao ato de dirigir. Letra D, atos inseguros do motorista? Não. Força centrípeta não são atos inseguros. Próxima questão. Exercício número 9. Quais são os 3 pilares da direção defensiva? Letra A, engenharia, engenharia, educação e turismo. Letra B, educação, engenharia e esforço legal. Letra C, engenharia, negligência e esforço legal. Letra D, imperícia. Letra D já não é, né? Porque olha lá, quais são os 3 pilares? Está pedindo 3. E na letra D só tem uma, e imperícia não tem nada a ver. Imperícia é a falta de habilidade quando vai fazer uma manobra. Quais são os 3 pilares da direção defensiva? Qual é a resposta certa aqui, pessoal? Letra B de bola. Educação, engenharia e esforço legal.
Educação, pessoal, é dado na escola. Quem é que deve levar a educação para o trânsito nas escolas? De primeiro, segundo grau, primário, são os órgãos e entidades executivas de trânsito. Polícia Militar, Detrans, autoescolas, Guarda Municipal, deveremos órgãos executivos de trânsito levar a educação nas escolas. Falar de trânsito na escola. Para você, que já foi aluno ou ainda é aluno, lembra? Eu não sei se aconteceu aqui nas escolas de vocês, polícia militar. Eu tive na escola policial militar que foi lá falar do trânsito para nós. Então é um órgão que deverá levar a educação nas escolas. Engenharia, quando trata o exercício, é abordada essa palavra engenharia, nada mais é que a manutenção das vias. Engenharia, um bom asfalto, bem sinalizado, a sinalização visível. Tem locais que tem sinalização, mas está encoberta por causa do galho de árvore. Tem sinalização que está atrás da placa. Então, engenharia faz parte dos 3 pilares da direção defensiva. Esforço legal, nada mais é que as fiscalizações. Qual é o órgão que deve fiscalizar o trânsito? Quais são os órgãos fiscalizadores? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Detran, Guarda Municipal e Polícia Civil. Fiscalização. Então, quem é que fiscaliza? Esforço legal. A polícia. Né? Resposta certa no exercício número 9, letra B. Os 3 pilares: educação, engenharia, esforço legal. Número 10. O que é automatismos dentro da direção defensiva? Letra A. São ações ou reações tomadas pelos condutores de maneira inconsciente, automáticas. Sim. Resposta certa no exercício número 10. Letra A. O que diz na B? São atitudes legais? Não. Nenhuma das alternativas? Não. A resposta certa é letra A. Letra D. Não existe essa palavra? Existe sim. Automatismos. Pessoal, tem 2 tipos de automatismo na direção do veículo automotor: o correto e o incorreto. Um exemplo de automatismo incorreto: eu não sei se você conhece algum motorista, ele só coloca o cinto de segurança quando o veículo está em movimento. O veículo movimentou, aí ele coloca o cinto. Não, tem que colocar o cinto antes de ligar o carro. Eu não sei se você conhece pessoas que conduzem moto, que veste o capacete depois que ele está montado na moto. Não, o capacete tem que ser vestido antes de subir na moto. Teve pessoas que inclusive tiveram traumatismo craniano com a moto parada e morreram com a moto parada. Subiu na moto sem o capacete, desequilibrar e cair e bater a cabeça. Traumatismo craniano, morte boba, né, pessoal? Então você veste o capacete antes. Esse é um exemplo de automatismo incorreto. Então, o que seria automatismo correto? Colocar o cinto de segurança antes de ligar o carro, colocar o capacete antes de subir na moto, sinalizar todas as suas intenções. Resposta certa, exercício número 10, letra A. Próxima questão e última. Analise esse exercício aí, pessoal. Quais são as 3 falhas humanas
que podem ocasionar um acidente de trânsito: imprudência, negligência e imperícia, conhecimento, atenção, habilidade, previsão, ação, decisão, NDA, nenhuma das alternativas. Pessoal, esse exercício aí, ó, se você nunca leu nada sobre, ele é fácil interpretar. No enunciado foi abordado qual palavra ali que você consegue matar a charada. Falha humana. Conhecimento é falha humana? Claro que não. Se você tem conhecimento, você é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que sabe o que vai fazer. Você tem conhecimento. Atenção é uma falha humana? Claro que não. Se você dirige com atenção, não é falha humana. A habilidade é falha humana? Não é falha humana. Se você tem habilidade, dificilmente você vai se envolver em acidentes. É interpretação, na verdade? Interpretação. Previsão. Meu Deus, se você for um motorista prevendo possíveis acidentes, meu Deus, olha só que extraordinário. Você vai evitar vários acidentes. Ação. Se você tiver ação no trânsito e ela for adequada, você vai conseguir chegar na tua casa com a integridade física normal. Decisão. Lembrando que decisão, não podemos ficar em cima do muro do trânsito. Qual é a resposta certa do exercício número 11, pessoal? Letra A. Quais são as 3 falhas humanas que podem ocasionar um acidente de trânsito? Imprudência, negligência e imperícia. O exemplo de um motorista imprudente. O motorista imprudente, ele coloca em risco a vida dele, a vida dos passageiros e dos demais usuários da via. O motorista imprudente é aquele tipo de motorista que fura o sinal vermelho, ultrapassa em local proibido, bebe e dirige, excede os limites de velocidade. O motorista negligente é aquele motorista que faz descaso com a segurança. Ele percebe que o pneu está careca, ele continua dirigindo. Ele percebe que o tanque de combustível está na reserva, ele continua dirigindo. Então o motorista negligente, ele é desleixado, relaxado, negligente. E imperícia, pessoal, prestem atenção. A imperícia é uma falha humana por falta de habilidade. Você que vai fazer carteira para moto, você vai desenvolver uma habilidade em um circuito fechado, onde não tem ônibus, caminhão, moto, animal solto na pista. Então você vai desenvolver uma habilidade, uma perícia para passar no teu exame prático de moto. Agora, para pilotar em via pública é diferente. Então você vai ter que treinar perto da tua casa. Então eu vou contar uma historinha aqui, ó. O motorista estava conduzindo um veículo e se envolveu em um acidente em uma ultrapassagem por falta de habilidade. Esse acidente aconteceu por causa de qual falha humana? Por causa da imperícia. Se o exercício abordar a palavra falta de habilidade, significa que ele se envolveu no acidente porque ele não teve o quê? Perícia, porque ele não teve conhecimento, porque ele não teve habilidade. Para você que está vendo esse vídeo agora e acompanhou até o final, obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Para você que é inscrito no meu canal, #ProfRonaldScrimin, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para que cheguem novas notificações. Deixe o teu like, compartilhe e comente. Para você que terminou a segunda etapa, a aula teórica, boa sorte na tua prova. Continue acompanhando o canal. De Paranaguá para o
mundo! Valeu, pessoal! Estudem, a tua prova está próxima.